informação expressa, sem limite de tempo, sem tudo para a informação para você e você vai saber qual a situação que está o seu patrimônio hoje aí. Não espere a vida acabar para você, para que ela venha sofrer as consequências dos nossos amados filhos queridos. Então, repetindo para você, o benefício do planejamento patrimonial da família: não tem inventário, você afasta o testamento, você afasta a doação. Na Road você só tem o seguinte: criou-se um cofre especial, onde você tem a chave. Essa pessoa, esse PJ, não tem atividade financeira e ali você coloca todo o seu patrimônio. Aí a pergunta é: mas e se eu tenho muitos imóveis? E se eu tenho bastante imóveis, doutor? Vai ficar caro uma Road? Não, comparado ao inventário, se você considerar que comparado ao inventário que pega o valor de mercado e para fazer uma Road é utilizado o valor do imposto de renda, você vai ver que cai muito. Basta fazer um cálculo, só o cálculo base, pega só o imposto de causa-morte do seu estado, quanto que no Rio de Janeiro é 7%, então outros estados aí a gente tem, vai nessa faixa, e você soma quanto que é a Road sobre um imóvel de R$1 milhão, se o seu estado aí for mais ou menos 7% de R$1 milhão, 70 mil, sem contar os honorários do advogado, que é mais 7%, 8%, mais uns 70 mil, 140 mil. E no Road patrimonial, você pegando o valor do seu imóvel, aquele imóvel que você declarou no imposto de renda, que hoje ele vale R$1 milhão, mas quando você declara ele vale 250 mil, você vai usar aquele valor da Road, aquele valor do imposto de renda declarado do ano que você vai fazer o planejamento patrimonial. Então, o imóvel que vale, apesar de valer R$1 milhão, você vai fazer um planejamento com ele com R$250 mil. E não tem lucro, não vai ter que vender o imóvel, seus filhos não vão precisar desfazer dele, e no máximo que vai fazer, por se tratar de uma célula cofre, uma empresa, quando falta um diretor, o que acontece? Apenas a comunicação de substituição de uma pessoa administradora pela outra do patrimônio. Os patrimônios vai ficar dentro da tua família. Se você tiver 4 filhos e de repente você tem na sua falta um filho passa a tomar conta da Road, de repente falece um outro filho, aí o patrimônio concedido por filho volta para dentro da Road, o administrador faz a divisão do patrimônio entre os outros filhos, até que chega o último filho, e esse filho depois ele se torna o proprietário, o administrador da Road, tomando conta do patrimônio da família. Aí vem os seus netos, e ele então vai falar assim: agora é as vezes dos netos administrar esse patrimônio. Eu estou aqui já na minha idade avançada e vou passar para os netos. E aí o patrimônio nunca sai da esfera da família, a sua família, aquela que você criou, aquela que você quer dar proteção. Eu espero que vocês tenham ouvido isso. Eu vou fazer outras lives semelhantes, cada vez mais para melhor entendimento. Eu estou tentando aqui fazer bem na simplicidade, tanto que eu não olho papel, não olho nada. Eu passo apenas informação para vocês. Mas a Road, inclusive, ela blinda, se você for pessoa jurídica, você tem uma empresa e quer a Road, e você separa o patrimônio seu, você tira o patrimônio da pessoa física que você tem, passa para a pessoa jurídica, você cria esse cofre. Se você tem uma pessoa jurídica, tem um funcionário que entrou faz 2 anos na sua empresa e de repente ele entra com uma reclamatória trabalhista contra você, olha a importância da Road. Ele entra com uma reclamatória trabalhista para você, e o que acontece? Não tem bens, a sua empresa não tem bens, porque se você não pagou direito é porque a empresa está quebrando. Então o que acontece? Ele vai pedir uma desconsideração da personalidade jurídica e aí vai buscar o patrimônio do sócio. Aí eu lhe pergunto para você: que patrimônio que você tem? Qual patrimônio que você tem? Você não tem mais nada. Todo o seu patrimônio foram doados dentro de uma Road para os filhos.
E o que acontece? E quando você fez a hold patrimonial, você estava em dia, você não devia nada para ninguém. A pessoa, que o funcionário vai ter que buscar patrimônio da empresa, se a empresa tiver patrimônio. Então o que acontece? Você protegeu sua família do desgaste. Você não vai precisar mais fazer aquela simulação de casamento. O que é a simulação de casamento? Que as pessoas pensam que a gente é bom. O cara vai criar uma empresa, o que ele faz? Ele tem patrimônio e aí ele faz a simulação do divórcio com a esposa, transfere todo o patrimônio para o nome da esposa, correndo um risco, todo o patrimônio para o nome da esposa, e aí depois o que acontece? Foi uma simulação. Ele não, na verdade, ele fez aquilo para proteger o patrimônio, que se acaso um funcionário entrar na justiça para tentar pegar o imóvel dele de 20 anos que ele conquistou na pessoa física, que nem tem comunicação com a empresa, mas é buscado pela Justiça do Trabalho, pela desconsideração da personalidade jurídica, o que acontece? Ele faz a simulação do divórcio que deu tudo para a esposa. Ele não engana ninguém, porque a gente advogado sabe, o juiz sabe mais ainda. Então o que acontece? Acaba descobrindo, porque o oficial de justiça bate lá naquela casa que o marido se divorciou e falou que é da esposa, mas ele mora lá. Ele está lá, o oficial de justiça encontra ele lá, administrando a casa que foi penhorada. E ele fala que é da esposa porque não é mais dele, que ele é divorciado, mas mora dentro da casa. Então, quer dizer, não engana ninguém. Agora, no planejamento patrimonial, ele é uma proteção. Ele protege o bem da família contra qualquer reverso, seja da sua empresa que você tem. Olha bem isso, a importância jurídica, seja a importância. E outra coisa para finalizar que eu quero dizer para vocês, que às vezes a gente se engana que só quem tem bens é que precisa fazer inventário. É engano. Toda pessoa que morre, a gente tem que fazer um inventário negativo. O inventário negativo é para declarar que aquela pessoa que faleceu não deixou bens. Isso você nunca soube. Esse inventário negativo é para declarar que aquela pessoa que faleceu não deixou bens. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa falece, não é feito o inventário negativo, comunicando, e ele deixou uma dívida. E aí o credor, ele não sabe que o rapaz morreu e entra com uma ação contra o falecido, não sabe, e aí quem vai ser intimado? Os herdeiros. Quando o herdeiro é intimado, se ele não fez o inventário negativo, se ele fez o inventário negativo, ele vai defender na ação dizendo, olha, meu pai devia tal valor, devia aí R$1 milhão, mas ele faleceu e não deixou patrimônio nenhum. Então o que acontece? Você já declarou que que aquele patrimônio não existe mais. Então, que ele não deixou patrimônio, esse é o inventário negativo. Então, até as pessoas que não têm nada têm que fazer o inventário negativo. Se vocês nunca viram isso, procure. O Google está aí, bota lá inventário negativo. Procure saber sobre isso. Por quê? Porque é justamente de você dizer assim, no mundo físico não existe essa pessoa e essa pessoa não deixou bens. Agora, se ela deixou bens, olha, no mundo físico existe essa pessoa, mas você está querendo cobrar uma coisa de uma pessoa que não tem bens. Está viva, mas não tem bens. Por quê? Porque ela está tudo dentro de uma hold onde ela preveniu aquele patrimônio que ela conquistou da pessoa física. Ela conquistou, ninguém tira. Ela tem que proteger o patrimônio. Não é ilegal, está dentro da lei, e aí a gente está passando a informação para vocês. E para encerrar, nós temos então o inventário, testamento, doação tradicional e agora a hold familiar. Você só precisa dessa para proteger sua família contra inventário por décadas, tá? Então pense nisso, aqui você que tem patrimônio a partir de hoje, não fique procrastinando, porque amanhã seu filho pode acontecer aí um reverso na família, e se você não quer fazer nada hoje, não quer se preocupar com essa informação, então comece a guardar um dinheiro no banco, na poupança, para que seu filho possa fazer um inventário, porque se ele não fizer, você vai deixar uma herança e ele vai ser reduzido de classe social, ele vai ter que vender aquele imóvel para pagar o inventário, para não surgir sobre a multa. E outra, não importa, às vezes a pessoa fala, não vou fazer inventário, vou fazer quando minha mãe está vendo a falta da minha mãe, eu faço inventário. Aí o que acontece? 2 inventários, quase 50% do patrimônio vai embora. E aí você vai ter que vender a casa,
repartir, e a gente vê muito isso. E a novidade ainda é a seguinte, como eu falei, no patrimônio, no planejamento patrimonial, não tem briga de família. Herdeiro não pode querer cutucar o outro. Se um herdeiro chegar e morre o pai, ele fala assim, olha, eu quero sair do planejamento patrimonial. Você tem lá 4 irmãos, um fala, eu não quero mais saber disso aí não. Eu quero sair do planejamento patrimonial. Tá, você quer sair? Quero. Meu papai morreu, quero fazer inventário. Não, aqui não tem inventário. Pessoa jurídica não faz inventário. Esse tipo de holding não tem inventário. Aqui você tem que seguir a regra. E a regra é o seguinte, você pode até sair da holding. Você vai receber a sua, nós vamos pagar o seu débito. Nós vamos pagar em 60 parcelas, porque é assim que ficou acertado no acordo que nós fizemos na época da criação da holding com o papai. Então é isso. Aí papai vê um filho rebelde, tá lá, recebeu a doação dele lá na holding, mas é rebelde, só fica aprontando, não quer saber de nada. O papai pode falar, sabe uma coisa? Eu te dei a cota e posso tirá-la. Eu posso desistir disso tudo aqui e acabar com isso tudo e não preciso dar satisfação para filho nenhum. Eu dei, mas eu sou o dono, eu tomo a hora que eu quiser se vocês não se comportarem. Então o que acontece? Olha que belezinha, a nora lá fica lá enchendo a cabeça do seu filho porque o papai morreu e o filho está lá na administração da roda, tem que vender aquilo lá. Não, ela não tem palpite, não tem inventário, é uma empresa, é uma sociedade dos seus filhos para a vida e acaba com o inventário. Esse é o meu recado para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir